Olá pessoal, aqui é Elizabeth, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu preparei aqui um resumo, né, do Gênesis 1, 2 e 3, que foi os capítulos que a gente viu até aqui, né? Antes de seguir aí em frente, né, em Gênesis 4, porque Gênesis 4 vai falar, né, já vai mudar totalmente o contexto aqui, né? Que a gente tá falando da criação, né, da queda, e Gênesis 4 já vai começar a falar, né, das questões aí familiares, né, de Caim e Abel, né, começar a falar sobre a descendência de Adão. Então eu achei interessante, né, só fechar esses 3 capítulos aqui, né, antes da gente dar continuidade, tá? Então antes de começar aí, vamos orar, né? Tá bom? Senhor, obrigado, Pai, né? Eu quero te dar graças, ó Deus, pela minha vida, pela vida, Deus, das pessoas que estão acompanhando esse estudo, né? Nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, Deus, por nós. Né? Obrigado, ó Deus, pelo teu sacrifício, pelo sacrifício de Jesus na cruz, em nosso favor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, Pai. Que o teu Santo Espírito, Deus, continue conduzindo as nossas vidas, nos ajudando, Deus, a fazer boas escolhas, né, e nos ensinando, Deus, a caminhar segundo o teu desejo, Pai. Nos ajuda, Senhor, né? Nos conduz. Nos conduz nesse estudo, nos conduz, Senhor, cada momento das nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Só arrumar aqui. Então, gente, vamos lá, né? Tentar resumir. Tem um pouco de dificuldade em ser prática em algumas coisas, mas vamos tentar. Então, assim, Gênesis no capítulo 1, né, ele vai falar basicamente sobre a criação, né, sobre a criação do céu, da terra, né, e uma coisa que fica assim um pouco sutil no texto, né, no começo do texto, que fala sobre, né, que Deus não está sozinho, né, que tem ali a presença de Jesus, né, e do Espírito Santo, né. E aí você fala assim, mas, né, fica muito sutil mesmo, né, essa questão de Jesus ali no começo, porque Deus não fala, né, tipo, não, né, estou criando os céus, a terra com o Espírito Santo e com Jesus aqui, né. Não fala dessa forma, né, mas aí a gente vai vendo através de outros textos, né, que Jesus estava ali, né, e como, né. Dos textos, né, que tem essa questão, assim, de Jesus, da presença de Jesus ali, é no Novo Testamento, em João, né, no Evangelho, né, de João, que fala ali sobre a vida de Jesus, né, um dos evangelhos. Deixa eu abrir aqui. Ele vai falar sobre Jesus como esse verbo, né, e a gente vai vendo que em Gênesis 1, Deus vai dando ordens, assim, né? Então que haja luz, né? Que haja todas as coisas, né? Ele fala, houve luz, né? A terra, os mares, as árvores, os frutos, né? Os animais marinhos, as aves, todas essas coisas, os animais marinhos, as aves, todas essas coisas foram criadas e foi pela palavra, né? Então Deus deu uma ordem ali, né? Então ele usou o verbo, né, para ordenar, né, que essas coisas fossem feitas, né? E aí aqui João no capítulo 1, né, ele começa falando sobre Cristo, né? João começa a falar sobre Cristo de uma forma bem diferente dos outros evangelhos, né? Então ele vai falar, né, justamente do antes, né? Do antes dele nascer, assim, né? Porque os outros evangelhos vão falar especificamente da vida de Cristo na Terra, né? E aqui João, ele tá falando de algo muito anterior a isso, né? Então ele fala assim, né? O título do texto aqui na Bíblia tá assim, a encarnação do verbo, né? Que é João 1:1. E aí ele fala assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E aí ele já vai começar a falar aqui da vida de João, né? Então, assim, é interessante ver que esse João que ele tá mencionando aqui não é o mesmo que escreveu o texto, só pra explicar. Mas aqui, né, João, ele
faz essa referência ao princípio de todas as coisas, né? E aí ele começa o evangelho falando no princípio. E aí quando a gente vai para Gênesis 1, fala no princípio também, né? Então, fazendo menção, assim, ao Filho de Deus, né? Que também é criador, né? E aí, na sequência, né, o texto vai falando, né, que houve, né, que eu já mencionei antes, né, houve luz, terra, os mares, né, cada dia foi sendo criado, né, uma coisa específica, e no final, né, sempre Deus falava assim, que tudo era bom, tudo isso que ele havia criado era bom. E aí, por fim, ele cria, né, o homem e a mulher, e aí ele dá o domínio de todas as coisas, né, pro homem, né, e pra mulher. E aí pro homem, ele fala pro homem dar nomes, né, pras coisas, né, pros... cadê? Ele fala para dar nome, né, aos animais, né, que o homem poderia fazer isso, né, então o homem, Deus já vai dando atribuições ali, né, pro homem. E aí no fim, né, de Gênesis 1:31 fala assim, que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom, né, não era só bom, era muito bom, né. E aí um insight que eu tava conversando com uma amiga minha, que ela foi me dar assim, um feedback, né, dos vídeos, o que ela tava achando, né, a amiga Mari, né, e, bom, já vou aproveitar, né, o momento de agradecer que algumas pessoas vieram falar comigo pessoalmente, tudo, né, e me incentivar aí a continuar com os vídeos, né, quero agradecer aí os comentários, né, e aí essa minha amiga, né, a Mari, ela deu uma referência que eu não, quando eu fiz o estudo, eu não tinha me ligado, que tá em Mateus, né, que tá no Novo Testamento, Mateus 24:35, que fala assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, né, então a gente começa, né, falando dessa questão de Jesus como um verbo, né, como a palavra de Deus, né, e que as coisas foram criadas através da palavra. E aí lá em Mateus, lá na frente, né, vai falar isso, né, que tudo vai passar, né, essa criação, ela pode passar, tudo pode acabar, mas as palavras de Deus, elas não vão acabar e elas não vão passar, né, elas são eternas, né. E eu achei legal, né, colocar essa observação que ela fez, achei bem interessante, né, que Jesus fala isso, né, Jesus fala, essa frase vem de Jesus, né, tudo isso vai passar, né, mas as minhas palavras não passarão, então por isso que a gente deve se apegar à palavra de Deus, né, porque todas as coisas na nossa vida pode mudar, pode acabar, né, as coisas começam, terminam, mas a palavra de Deus, ela é eterna e ela é fiel, né. Que mais? Aí que Gênesis 1, basicamente isso, né, não tem mais grandes coisas para falar dessa parte. Aí Gênesis capítulo 2, já vai começar a falar a questão do descanso, né, que no 7º dia, né, então Deus descansou da obra que ele tinha feito, e não fala assim que Deus estava cansado, né, mas fala que ele parou, né, então ele concluiu, né, acho que para dar aquela impressão não, para dar aquele significado de assim, concluir, né, concluí a minha obra e agora, né, eu parei, vou descansar e vou desfrutar da obra que eu criei, né. E aí, na sequência, né, desse capítulo, vai falar sobre que Deus cria, então, um jardim para o homem e para a mulher, para eles estarem ali, né, e aí uma referência que eu fiz nessa questão do jardim é do cuidado, né, que Deus teve de colocar o homem e a mulher num lugar especial, né, Deus não criou, além dele ter criado coisas boas, né, ele cria algo ainda melhor, né, que um jardim a gente sabe que é um lugar bem cuidado, né, pensado, e Deus pega e coloca o homem e a mulher ali, né, num lugar bom, num lugar especial, para que eles possam viver ali, né, e aí nesse jardim havia então as árvores, né, havia ali o alimento que o homem e a mulher poderiam consumir, e havia também a árvore, né, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né, que eram duas árvores especiais, né, que tinham algo especial nelas. E aí Deus dá uma ordenança para o homem e para a mulher, falando que, olha, vocês podem viver livremente, né, Deus não
não prende eles, né? Tipo assim, né? Pra eles não consumirem daquele fruto, né? Mas Deus deixa eles totalmente livres, né? Pra que eles estivessem ali e só ordena pra eles, ó. Essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, vocês não vão consumir do fruto, né? Se vocês consumirem do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, principalmente, vocês vão morrer, né? E aí Deus deixa muito claro, né? Ele não fala em meias palavras, né? Ele deixa bem claro para eles que eles não poderiam consumir aquele fruto. E na sequência ali do capítulo 2, né, Deus vai falar da criação especificamente do homem e da mulher, né? Mais da questão da mulher, assim, né, que Deus criou todas as coisas, né, e viu que não era bom que o homem ficasse só, né, que ele precisava de uma auxiliadora idônea, né, que era uma auxiliadora que tivesse as mesmas capacidades que ele. Então, né, Deus faz com que o homem adormeça, né, e da costela do homem, né, ele cria uma mulher. E o homem, né, vê aquela mulher, né, ele fala, né, verdadeiramente, né, osso dos meus ossos, carne da minha carne, né. Então ele se identifica, né, com a mulher. E aí, que mais? Aí é isso. Aí no final do capítulo 2, ele vai falar, ele deixa mais ou menos não, ele deixa assim a instituição do casamento, né, que fala assim, no final, né, Gênesis 2, 23, 24, 25. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Né? Então aí fala dessa questão de deixar, né, o homem, né, o homem e a mulher, né, deixar os seus pais, né, e se tornarem uma só carne. Aí, um paralelo aqui, né, que depois eu, sem querer, na verdade, eu tava lendo sobre João 1, né, pra falar dessa parte, né, de Jesus, o verbo, e aí eu pulei pra João 2, e achando que era Gênesis 2, na verdade, comecei a ler, e João 2 fala de um casamento que teve, né, em Caná da Galileia. Deixa eu abrir aqui. Aí eu fiquei pensando assim, né, como uma coincidência, assim, né? Parece que é uma coincidência, né? Mas não sei. Deus fez a Bíblia de um modo bem arquitetado, né? E a gente vê que João 1 fala da questão de Jesus estar no princípio da criação e tudo. E dele fazer parte, né, daquele momento da criação do mundo, né? Como verbo. E aí depois ele vai falando outras coisas no texto, né, de João 1, vai falando sobre João Batista e tal. E aí eu achei interessante que João 2 vai falar de um casamento, né? E aí eu achei que tinha um paralelo ali entre Gênesis 2 também, né? Porque aí Gênesis 1 fala da criação do mundo, e Gênesis 2 vai falar da criação da mulher, do homem e da mulher, né? E fala no final dessa questão, né, deles se juntarem, deles se unirem, né, a questão do casamento, né, deles serem uma só carne. E aí eu achei interessante ver que em João 2 fala de um casamento, né, então parece que, assim, Deus é como se fosse um Gênesis também aqui, né, é como se fosse, assim, né, Jesus endossando isso, né, endossando que da importância do casamento, né, da importância dessa instituição, né. E aí uma coisa interessante, assim, né, que eu tava pesquisando, me parece que esse foi o primeiro milagre também, né, de Jesus. E aí você parar pra pensar assim, qual poderia ser o primeiro milagre de Jesus, né? Ressuscitar um morto, fazer um cego ver, curar um leproso, sei lá, a gente pensa assim, poxa, né, na importância, né? Aí eu pensaria que um grau de importância seria, né, ressuscitar um morto e tal, né, fazer uma coisa grandiosa. Mas não desmerecendo, lógico, né, o que Cristo fez, mas a gente vê que o primeiro milagre, né, que consta, assim, na Bíblia, é o milagre que Jesus fez num casamento, né? E aí, assim, o texto aqui, né, vai falar que
Eu vou ler o texto aqui, é um pouquinho grande, mas acho que vale a pena. Fala assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Né? Então, eu achei interessante ver, porque, que nem eu falei no vídeo anterior, né, da gente ver, assim, como é o caráter, né, de Deus, de Jesus, né, como eles agem, né, e aí a gente vê, assim, que Jesus, ele estava preocupado com as coisas maiores, lógico, né, ele veio para uma missão, né, bem importante, que é morrer pelos nossos pecados, né, que não era qualquer pessoa que poderia fazer isso, mas é interessante ver que o primeiro milagre que Jesus faz é algo que, vamos dizer assim, não era essencial, né? Tipo, se não tivesse vinho, o casamento não ia se destruir, não ia acabar, né? Mas era, assim, algo que atrapalharia, né? Aquela festa, naquele momento de celebração. E aí a gente vê que Deus, ele se preocupa com coisas, né, tão pequenas a nosso favor, né? Então, assim, Deus cuida de nós, né, em pequenos detalhes, sabe? Que às vezes a gente acha assim, Deus tá tão preocupado, tão ocupado com as coisas grandes, né? E aí a gente vê aqui, né, Jesus fazendo o primeiro milagre dele num casamento. E aí eu achei interessante fazer esse paralelo, né, entre Gênesis 2, que fala sobre o casamento aqui, né, de Adão e Eva, né, deles se juntarem, deles se unirem, e de João 2, né, que aí Jesus começa o ministério dele justamente num casamento, né. Achei bacana isso. E que mais? Aí... bom, Gênesis 2 acredito que é isso. E aí Gênesis 3 a gente começa vendo aqui, né, o homem e a mulher já livremente, né, no jardim, podendo fazer suas escolhas, e a serpente sendo usada por Satanás para enganar a mulher, né. E aí nessa parte aqui de Gênesis capítulo 3, eu fiquei pensando, assim, a questão do fruto, né? E... antes do fruto, pra ir na sequência, né? Primeiro, a serpente falar com a mulher, né? Isso é uma coisa que é estranho, né? Tipo, um animal falar com uma pessoa, né? E ela não se espanta com aquilo, né? Então, eu achei interessante ver isso, né? Mas não fala na Bíblia se os animais tinham capacidade de falar, né? E aí eu achei um outro texto, né, que fala que um animal falou com uma pessoa. E aí esse texto tá lá em Números no capítulo 22, do 21 até o 31, né? Eu não vou ler aqui o texto, vou ler só um trechinho aqui, né? Que vou tentar explicar mais ou menos o texto, né? Que fala que o título é assim: o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Né? Então Balaão, ele tem uma missão ali, né? Ele é um profeta, né? E só que assim, ele não era um bom profeta, vamos dizer assim, né? Ele ia fazer algo que Deus não estava aprovando. E aí, no meio do caminho, né, ele, né, sobe na sua jumenta, né, vai com 2 servos para ir para um lugar, e aí Deus não tá aprovando aquilo, né? Então ele coloca um anjo,
né, diante da jumenta no meio do caminho ali, né, pra atrapalhar, né, pra ele não seguir o caminho. E aí, Balaão começa, tipo, ele bate na jumenta várias vezes, né, e assim, como se ela fosse uma desobediente, assim, como se ela estivesse sendo desobediente. Mas, na verdade, ela para porque ela vê o anjo, né, só que Balaão não vê o anjo no caminho. E aí, por umas 3 vezes, se eu não me engano, né, acontece isso e ele bate nessa jumenta. E aí, em determinado momento, Deus dá a oportunidade pra jumenta falar. Aí, o que ela fala, né? Aí depois vocês leiam aí o texto, tá? Só vou falar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Que aqui, Números 22, no versículo... Vou ler o versículo 29, que fala assim: Respondeu Balaão a jumenta: Por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão, agora te mataria. E replicou a jumenta a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Né? A jumenta falando para Balaão. Aí ele responde: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra, né? Então, assim, não sei se tem outro texto aqui na Bíblia que fala que um animal falou com o homem, né? Mas aqui fica explícito, né? E é estranho, né? Porque a gente normalmente não é uma coisa muito falada, né? Mas pode ser que, né, que os animais falassem, né? Não nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui a gente já vê que os animais não falavam, mas na época né, que a serpente fala com a mulher, né? E aí depois Deus, né, tem ali vários castigos, né? Depois que eles consomem o fruto, né? Fazem ali, desobedecem a palavra de Deus. E a gente vê que uma das coisas que acontece com a serpente é que ela, né, ela passa a rastejar, né? Então acaba sendo ali um castigo para ela, né? E aí a gente não sabe se, né, para todos os animais vira um castigo, né, não poder falar, né? Sei lá. Mas, enfim, não sei. Achei curioso, né? Duas situações curiosas ali, né? Que os animais falam com os humanos, tá? Bom, e essa era uma questão, né? E a outra questão, assim, que eu fiquei pensando é sobre o fruto, né? E às vezes parece, assim, parece banal, assim, né? Que a gente olha um fruto, assim, né? Hoje, né? A gente consome o fruto. E aí a gente pensa, assim, naquela época, quando Deus fala, né, para Adão e Eva, assim, que eles não poderiam comer daquele fruto, né? Da importância que tinha, né? Aquele fruto, né? A importância que tinha o fruto da árvore da vida e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aí eu fiquei pensando, assim, né? Me lembrei de algumas vezes que eu passei, né, indo pro meu serviço, né? Tem um local lá específico que sempre tem uma macumba ali, né? É uma esquina, né? E aí uma vez eu olhando ali, né, eu lembro de ver uma maçã, né, naquela macumba que tava lá. E aí eu fiquei pensando nisso, né, que assim, não é banal, né? O fruto ele não é banal, existe algo especial, né? É lógico que eu não quero, né, criar endeusar, né, as coisas, mas, né, se a gente imagina que hoje, né, os alimentos, né, não tô nem falando de animais, de sangue, né, que a gente sabe que tem muita coisa que rola aí de macumba, né, questão aí satanista, que o pessoal acaba usando aí o sangue, né, pra fazer, né, enfim, os rituais deles aí. Não vou entrar nesse tema, mas assim, pensando no fruto em específico, né, porque, né, não tem, né, tipo, não tem sangue ali, não tem nada, mas tem algo especial, né? E eu fiquei pensando nesse fruto, né? Nesse fruto que não poderia ser consumido, né? E aí, às vezes, quando a gente lê Gênesis 1, fica parecendo que é uma... Gênesis 1, 2 e 3, né? 3 especificamente, parece que é uma alegoria, né? Mas eu não creio, né? Eu acredito mesmo que deveria ter algo muito, muito especial ali, né? Naqueles frutos, né? E no final, em Apocalipse, vai falar, né, do fruto, o último capítulo de Apocalipse, né? Vou abrir aqui pra finalizar já, né? Já o vídeo já tá bem longo. Que fala assim,
que fala sobre a árvore da vida, né? Sobre o fruto da árvore da vida. Então, tá aqui em Apocalipse, no capítulo 22. Deixa eu achar aqui. Aqui. Apocalipse, capítulo 22, o versículo 14. Vou ler do 12, vai. E fala assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, né? Então, é interessante, assim, ver isso, né? Que, né, lavar, né, as nossas vestiduras ali no sangue de Jesus, né, lavar a nossa vida mesmo, né, só o sacrifício de Cristo, né, pode fazer com que a gente tenha acesso ao Pai e que a gente seja eleito, né, que a gente tenha direito à árvore da vida, que é justamente essa palavra que ele usa aqui, né, assista o direito à árvore da vida, né, então, né, tem um fruto especial aí, né, que a gente não sabe direito o que é, mas que dá vida, né, que dá vida àqueles que aceitam, né, o sacrifício de Cristo. Enfim, né, são temas aí difíceis de falar sobre, mas eu espero que entre aí, né, uma pulga aí atrás da orelha de vocês. Que a gente procure mais, que a gente leia mais a Bíblia, né? Que Deus fale mais conosco a respeito dessas coisas, né? Às vezes a gente banaliza as coisas, né? Banaliza as coisas, né? Tipo, uma fruta, só algo bobo, mas aqui era algo especial, né? Era algo que eles não poderiam consumir naquele momento, no caso de Adão e Eva, né? E a palavra de Deus, ela não é banal, né? Ela tem algo especial, né? A palavra de Deus, ela nos traz esperança, né? A esperança de um futuro, né? Que é a nossa eternidade, né? Então, que a gente continue aí caminhando, né? Buscando, né? Conhecer mais a verdade, né? Virou um jargão ali do Bolsonaro, né? Mas a palavra fala, né? Buscareis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, que a gente busque essa verdade nessa palavra, né? Que Deus nos ajude, certo? Um beijo. Tchau, tchau.